E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo ok na quarentena? Nessa nova organização que a gente está tentando fazer para melhorar seus estudos em casa? Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos. Minha intenção aqui é tentar facilitar ao máximo a compreensão dessas matérias que a gente selecionou. Se vocês não tiverem o roteiro, vocês me avisem, ou sei lá, mandam um e-mail, peça de alguma forma numa live aí que a gente for fazer. Eu mando para vocês o roteiro, porque a gente vai começar agora uma nova etapa, né? Como os vídeos não podem demorar muito, não dá para mim poder esgotar toda a matéria de uma vezada só. Então a gente está numa matéria nova, que está lá no roteiro, que é a urbanização. A gente vai tratar dela como uma urbanização mundial e hoje eu vou tentar trazer um bocado sobre a história das cidades. Por que estudar isso? Porque a gente está percebendo, 2008 para cá, se não me engano, a ONU lançou já os dados mostrando que mais de 50% da população está morando em cidades, né? O mundo está se tornando urbanizado. Então a gente já pode falar de uma era urbanizada, coisa que a gente não podia falar antes. A gente podia falar de um ou dois países específicos, né? De algumas regiões específicas, mas a gente não podia falar de urbanização no mundo inteiro. Também a gente tem que pensar sobre as cidades inteligentes e de como que a gente pode pensar o planeta morando na cidade. Se isso vai facilitar ou vai piorar a situação de um modo geral, seja dos recursos naturais, seja da organização política, enfim, de todas as áreas que envolvem a nossa vida do cotidiano tem a ver com essa urbanização. A gente viu isso, um bocado, né, disso nas revoluções industriais. Agora a gente vai tentar ver como é que essa organização das cidades, a gente vai tentar tratar sobre a posição geográfica dela, dessa comunicação direta do território, né, da terra em si com o ser humano e de como que isso constrói uma cultura diferente, um formato, uma forma de organizar diferente, uma forma social de se organizar diferente, dependendo do local onde está sendo construída essa civilização, essa cidade. Tranquilo? Então, é urbanização mundial, tá aí. A gente vai tentar começar falando sobre o que é uma cidade, né? De que se trata uma cidade. E aí o conceito diz que a concentração de um grande número de pessoas por uma determinada porção de espaço geográfico, onde se estabelece nela algum tipo de relação social, política, né, religiosa, todas elas juntas no mesmo espaço, a gente pode chamar de cidade. Daí a palavra mesmo fala, né, civilização, cidade. A palavra civil, né, civil vem do latim antigo, que significa o que tem a ver com a cidade, ou a pessoa que vive na cidade. Daí a noção dessa construção, de onde o ser humano acaba se tornando sedentário. É a partir daí que a gente vai tentar construir esse diálogo sobre a civilização. Aí tem uma imagem aí, ó, que eu deixei aí para vocês. Essa imagem é uma imagem de Manchester, tá? Na primeira Revolução Industrial. Primeira para a segunda Revolução Industrial, que foi uma descrição de um jornal antigo que estava entrevistando um morador que tinha acabado de chegar. Essa região é onde a linha férrea dá de cara com essa região. Quando a linha férrea acaba, os trabalhadores descem. Muitos deles eram novatos, né? E aí o trabalhador tem alguns relatos. Depois eu até mostro para vocês em algum lugar aí, deixo na descrição do vídeo um link diferente para vocês poderem ver o trabalhador falando do impacto que ele teve dessa urbanização, né? Da floresta de chaminés na sua frente, de como que essa fumaça engolia ele também. Aparece até em vestibulares essa frase, essa fala desse trabalhador nesse período, né, século XVIII. E aí, urbanização é o quê? Então, ele não é só o crescimento da cidade ou da população, tá? Porque a cidade pode crescer e não necessariamente se urbanizar. Porque se o número das pessoas que crescem na cidade também for parecido com o número das pessoas que crescem no meio rural, acaba não tornando aquela região como urbana. É só quando na cidade é superior à região rural. Mas existem autores também que destacam que esse conceito de urbanização não está ligado só ao crescimento, né? Seja de pessoas, mas aqui também do capital, porque é através do capital industrial, principalmente, que consegue possibilitar esse crescimento. A gente está falando aqui então das cidades aí pós-século XVI, XVII, né, quando as revoluções industriais surgem. E é o que mais nos interessa porque é esse tipo de capital industrial, esse tipo de urbanização que a gente reconhece quando estuda sobre os problemas da urbanização em geral. Enfim,
Então aquilo que é urbano, portanto, é aquilo que pertence à cidade. Aqui tem um gráfico mostrando para nós, né, a porcentagem das regiões do mundo de urbanização. A China ainda está em 42%, por exemplo. A Índia, né, que vai ultrapassar a China em número de pessoas em poucos anos, ainda não chegou a seus 50%. O Brasil está 85% urbano, comparando as pessoas que moram nas cidades com o campo. Basicamente é isso. Então a gente vai tentar entender agora a história das cidades, tá? De onde é que vem o surgimento da cidade, quando é que o ser humano começou a pensar, a viver dessa forma. Então vocês já sabem na história, tanto na geografia, a gente estuda isso entre os períodos paleolítico e neolítico, né, que a gente chama de mesolítico, quando está se juntando aí esses dois períodos, né, características dos dois períodos estão ali, né, ainda não teve aquela grande quebra, né, para poder marcar onde termina um, onde começa o outro. O ser humano, ele deixa de ser nômade, né, deixa de andar pelos territórios aí atrás de caça e de coleta, e ele passa a se tornar sedentário. Isso é extremamente importante, porque o que a gente tem que pensar para entender por que o ser humano se tornou sedentário? Primeiro, local. A geografia, gente, isso é de extrema importância. Vocês têm que ter isso em mente aberta para poder entender. Na formação das primeiras cidades, está totalmente ligada, se não for 100% ligada com o local onde eles estão. Tá? Não basta ter água, mas tem que ser uma planície. As planícies antigas, os 3 principais lugares das cidades mais antigas, eles têm a ver com uma planície com acesso facilitado da água. Por que a planície? Porque quando os rios subiam, o Rio Jordão, a cidade de Jericó, que é conhecida como a mais antiga, não existe entre os paleontólogos e arqueólogos, né, falando qual é a principal cidade, qual é a primeira cidade do mundo. Mas fica entre a China, na região de Xangai, e outra em região de Pequim, no Rio Amarelo, né? 2 rios importantes da China aí são considerados. O Egito também pode ser considerado. A Mesopotâmia, com certeza, e Jericó. As muralhas de Jericó datam de quase 10 mil anos atrás, que é quando a gente chama desse período de Mesolítico, né? Entre o Paleolítico e o Neolítico, o Mesolítico. Então, por que planícies? Porque, naturalmente, sem intervenção humana, quando o rio sobe, ele ocupa uma margem maior. E quando ele retorna para o seu leito comum, essa margem ela acaba florescendo. E aí, obviamente, o ser humano ia, dependendo da época, para a região para poder colher aquilo que floresceu. E começa a compreender, então, que dá para poder cultivar, sem precisar de usar muitas técnicas. Então, as técnicas elas vão sendo... Isso é também outra coisa muito importante. Na medida que ele vai entendendo como que funciona essas cheias dos rios, ele vai gerando técnicas para poder controlar essa cheia e permanecer com mais água. Igual aconteceu no Egito, né? Eles criavam barreiras para quando a água subisse, ela ficasse enclausurada aqui e o rio voltasse à sua altura normal e a água não passava e eles davam para usar por mais tempo aquela irrigação. Isso é importante porque, na medida que a técnica deles vai melhorando, a quantidade de pessoas que vai morando naquela região vai aumentando. Na medida que a quantidade de pessoas vai aumentando, a abstração, ou seja, a capacidade deles falarem sobre coisas diferentes também tem que aumentar. Porque eles têm que se comunicar e daí os sons que ele emitia, né, a gente está falando de linguagens mesmo, vai modificando, porque as técnicas vai modificando e vai aumentando e criando aquilo que a gente vai chamar de excedentes. Os excedentes é que vai permitir esse aperfeiçoamento da técnica. À medida que vai aumentando os excedentes, vai melhorando as técnicas, a abstração vai melhorando também e essas pequenas comunidades também vão crescendo. Então, começa-se então a pensar, lembra-se que eles eram nômades, muitos continuaram nômades, até hoje são, né? Basta se lembrar dos ciganos ou das regiões da Arábia, aí são muitos povos nômades, e que alguns são chamados de mascates, né? Herança dessa palavra mascate, de comerciante, aquele que se movimenta no território. Esses nômades continuam então comercializando não, continuam se movimentando no território e passam então a usar pelo escambo, né, levando aquilo que é produzido numa região para uma outra região, criando então as primeiras rotas aí que a gente hoje entende como comércio. Então, na medida que esse escambo foi sendo feito, a abstração foi melhorando, as técnicas vai aumentando, a gente está falando aí de 2, 3, 4 mil anos seguidos, essa quantidade de pessoas nessa região da planície, né, dessas planícies, as 3 principais que eu acabei de citar aqui, no Alto Xingu, por exemplo, no Brasil, tem civilizações, data de civilizações antigas também por causa dessa planície. Então, na medida que vai aumentando, a gente vai tendo então a formação das primeiras cidades. E aí, óbvio que a gente chama de cidades hoje, mas não eram chamadas de cidades na época. E aí, aos poucos, vai chegando até o ponto de que essa abstração vai sendo transformada em novas técnicas, que a gente vai entender como a criação da moeda,
como que a moeda vai ser estabilizada, formas diferentes de poder comercializar, e na medida que vai formando moedas diferentes, vai ser de impérios diferentes. Na medida que vai formando impérios, eles vão tentar criar uma moeda única, portanto, não uma língua única, mas códigos que consigam ser compreendidos por essas rotas de cidades diferentes, é o coronavírus, de cidades diferentes, para poder estabelecer um código que todos consigam compreender. É corona mesmo. E aí a questão é o seguinte, dependendo da região onde essa cidade está sendo feita, sendo levantada, dependendo do tipo de império que ela está sendo criada, a noção da funcionalidade delas vai ser diferente. A gente pode citar, engasguei mesmo, a gente pode citar os fenícios, por exemplo, na Idade Antiga. Como as cidades deles eram próximas do mar Mediterrâneo, a noção da cidade toda está voltada para o comércio marítimo. Se você pega as cidades gregas que estão distantes, né, da parte insular ou da parte peninsular, né, elas ficam no sopé de montanhas, eles são muito ligados à guerra, eles são muito ligados à plantação, então o tipo de cidade vai ser diferente. Essas noções diferentes das funcionalidades tem a ver com a região, lembre-se disso, tem a ver com a região onde essa cidade está sendo estabelecida. Então, cresce-se a quantidade de pessoas, a abstração melhora, as técnicas do trabalho também melhoram, a produção aumenta, a quantidade de pessoas aumenta e as funções da cidade, dependendo daquilo que é produzido na região, começa a aparecer, tá? E aí no passado, a gente tem, como eu já falei, a criação da moeda, o escambo, criação da escrita, formação de impérios, a religião. Eis aqui uma coisa extremamente importante que a gente pode citar, que é o seguinte: a gente tem várias religiões, como no passado, né, na época que essas cidades foram sendo feitas, a religião basicamente é uma abstração daquilo que ainda não se consegue compreender ou se explicar. Na Grécia a gente chama de mito, mas a gente pode chamar dos efeitos naturais da natureza, né? Efeitos naturais, sendo naturais, é da natureza. Mas a questão é, quando eles tentam abstrair aquilo que eles não conseguem compreender, cria-se a ideia de que existe uma regra por trás daquilo. E, aos poucos, as pessoas que conseguiam mais abstrair sobre aquilo, tornavam aquilo como uma lei, uma religião. Na época, antes da escrita mesmo, antes da invenção da escrita, que a gente chama de pré-história, eles chamavam essas leis de código moral. Então, a organização da cidade está ligada muito à questão da religião. A gente pode falar de religiões mais antigas, mas eu vou tratar da principal, porque ela influencia muito o nosso mundo hoje. E até a organização da nossa cidade mesmo, fisicamente falando, tem a ver com essa religião, que é o monoteísmo judaico, tá? A ética, essa diferenciação desse Deus, né? Esse Deus uno, porque ele é monoteísta, né? Mono. Esse único Deus, os judeus observando ele como um único Deus, ele é um Deus que vai aparecer na época, diferente de todos, porque ao contrário de adoração, de exigência de adorar, ele não pedia sacrifício, essas coisas, ele exigia um comportamento. E aí é interessante. Essa comunidade judaica, quando ela formava uma cidade, quando derrubou Jericó, por exemplo, e toma-se Jericó, né, na Bíblia fala lá, Salmos, não sei quanto, fala como que as muralhas de Jericó vai sendo derrubadas, seus inimigos vão ser entregues na sua mão. Apesar da guerra, para ser judeu, vocês podem ver na Bíblia lá o livro de Deuteronômio, Levíticos, explicando como que são as regras. Essas regras é de convívio social. É engraçado porque para você adorar esse Deus judaico, ele não exige sacrifícios. Ele exige um sacrifício comportamental. Portanto, a lei de regra das cidades judaicas está baseada nesse comportamento, que a gente consegue enxergar depois de 3, 4 mil anos, até nas nossas leis. Você pega os 10 mandamentos, né, judaicos antigos, você consegue perceber que tem muitos deles parecidos com leis, né? Não roubarás, não matarás. Reparem que é um código religioso se tornando um código comportamental moral. A gente pode replicar essa mesma ideia para as cidades gregas e mais tarde para Roma antiga, que vai usar, né, que vai roubar um bocado dessas ideias gregas, mas vai criar um expoente, né? Depois da monarquia, depois da república, se torna então império e vai espalhar essa noção de comportamento desse cidadão, né? Dessa pessoa que vive na cidade. E aos poucos essa ideia de quem vive na cidade, de como que essa cidade é construída, vai sendo evoluída de geração, de império por império. Por exemplo, os persas, como que eles criaram uma rota muito eficiente para a comunicação, e Roma vai usar.
Roma vai usar isso para construir suas rotas das principais cidades. A comunicação era muito importante. Ou os gregos, que apesar de ser cidades-estados, né, cada cidade tinha, apesar de falar uma mesma língua, acreditarem em deuses parecidos, poderiam ser considerados um povo só, mas cada um tinha a sua cidade. Só se tornam, então, a noção de um povo único, né, quando ele se percebe como um só, né, os espartanos e os atenienses, né, por causa das guerras, é quando chegam então os persas para dominar, né, o inimigo externo, ou seja, existe o nós e o eles, né, o inimigo externo então faz com que a gente se torne um povo, um único povo. E aqui na imagem eu trouxe para vocês aqui, ó, o código de Hammurabi, né, antigo. Essa peça de Hammurabi aí, que é aquele código, um dos primeiros códigos escritos que a gente entende para várias cidades, que é o olho por olho, dente por dente. A gente está falando de cidade, mas como é que elas são construídas basicamente na forma com que as pessoas vivem. Então até a organização social, ela consegue determinar o estilo físico que a cidade vai ser construída. Por exemplo, Roma, que pela ideia de expansionismo, né, já tinha uma organização herdada da Grécia Antiga, o expansionismo romano é demonstrado em como que a cidade se organizou, em radial, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que a cidade é radial. Essa aqui é Boa Vista, tá? Reparem que é do centro para externo, né? A periferia fica fora e o centro, você percebe onde é que é. Isso que a gente chama de radial. E aqui tem uma imagem do Império Romano, de quais são as rotas que o Império criava. E repara que quanto mais próximo da bota, né? Da bota aí, ó, itálica, da Península Itálica, mais radial se torna. E onde tiver esses pontinhos de grandes encontros, né, de grandes rotas encontradas, é onde vai ser as principais cidades romanas. Então, essas principais cidades romanas vai ser os entrepostos de várias rotas, que hoje a gente conhece como grandes cidades, tá? Essa ideia de cidade, de organização, ela está ligada ao ser humano e não à civilização por si só, tá? Ou uma civilização específica, falar de Roma ou de, sei lá, de qualquer outra cidade aí. A gente tem que pensar que isso ocorreu em várias cidades, em vários pontos diferentes do mundo. Então aí eu coloquei Xangai, Pequim, né, na China. Essa organização, em épocas parecidas também foi, lógico, a organização física é diferente, a ideia central também é diferente, o jeito que eles constroem é diferente, tem a ver com a terra, tem a ver com o povo, e como é que o povo se conecta com a sua língua, conecta com a sua religião, conecta com os seus costumes. Então, fisicamente, a arquitetura é pensada de acordo com a sua cultura. Mas em vários pontos diferentes, né? Você tem aqui no México, antigo, né, 1.300 anos antes de Cristo, você já tinha construções de avenidas e grandes pirâmides, por exemplo, os olmecas antigos, né, mostra que essa noção de construção de cidade, mas de forma diferente. A gente tem o que é parecido, as planícies próximas de rio, a agricultura, toda essa noção, a criação da moeda, a civilização, a mudança de técnicas, isso a gente tem. Mas diferentes porque dependendo da língua, dependendo do comportamento religioso, como eu acabei de falar, por exemplo, dos judeus, como é que influencia nós até hoje, modifica essa forma de pensar a cidade. Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu vou mandar para vocês tudo isso que eu falei inscrito, tá? Tá no material bonitinho. Semana que vem a gente vai continuar chegando até a Idade Média, né, e as revoluções industriais, para a gente pensar também como que a cidade funciona, as suas funções, né, seja elas geográficas ou seja elas econômicas, tá? Tem alguns textos interessantes que a gente pode passar. No vídeo aqui, no link, eu vou mandar para vocês também 2 vídeos interessantíssimos, muito importantes, que mostram a evolução de número de pessoas por cidades desde 1.600 anos antes de Cristo. Então eles vão marcar no globo, né, no mapa, onde é que tem as cidades e vai colocar primeiro, segundo, terceiro lugar com o número de pessoas na medida que o tempo vai passando. São 2 vídeos que tem aí no YouTube, vou deixar para vocês, até para mostrar que no passado, né, a Roma, que foi a maior cidade, chegou a ter 1.400.000 no máximo. E na primeira Revolução Industrial, a Londres, em menos de 80 anos, conseguiu ultrapassar 4 milhões de habitantes. Isso mostra o poder que tem a indústria e por que a gente precisa de estudar isso. Tranquilo? Um abraço, pessoal. Tchau.